Auxílio reclusão, benefício também devido aos dependentes dos segurados, mas não a todos os dependentes dos segurados. Benefício também previsto lá na Constituição Federal, teve alteração trazida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Aí vocês estão vendo, né, a legislação que trata deste benefício, artigo 80 da Lei 8.213, artigo 116 a 119 do Decreto 3.048, também, assim como na pensão por morte, indico que todos vocês leiam esses dispositivos, também da Instrução Normativa 128 e da Portaria 991, ambas lá do INSS. Bom, a particularidade deste benefício, assim como o do salário família, que nós vamos ver também, é que apenas os dependentes dos segurados de baixa renda têm direito a receber o auxílio reclusão. E aí nós temos uma previsão constitucional lá do artigo 201, inciso 4, que diz isso. Bom, vamos daqui a pouco chegar a uma definição de quem é segurado de baixa renda, que em caso de reclusão, ou seja, se ele for preso, os seus dependentes receberão este benefício. Benefício este, pessoal, que teve uma mudança drástica no valor da sua renda mensal, trazida pela Emenda Constitucional número 103, lá no seu artigo 27 e parágrafo 1º. Diz o dispositivo da Emenda Constitucional: até que lei discipline o acesso ao salário família e ao auxílio reclusão, de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal, igual ou inferior a R$ 1.364,43, valor este que era lá em 13 de novembro de 2019, data da publicação da Emenda 103, continuando, que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. Qual é o índice aplicado para a correção dos benefícios do regime geral? É o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Este valor de R$ 1.364,43, corrigido por este índice, no ano de 2022, o limite para que o segurado seja considerado um segurado de baixa renda passou a ser de R$ 1.655,98. Ou seja, o segurado que ganha R$ 1.655,99 em 2022, que tem como renda bruta mensal este valor, ao ser preso não dará direito a que os seus dependentes recebam o auxílio reclusão. Ok? Então, quem é, em 2022, segurado de baixa renda? Aquele que tem renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.655,98. E qual o valor do benefício que ele vai deixar para o seu dependente se receber renda bruta mensal até este valor? Parágrafo 1º do artigo 27 da Emenda 103. Até que lei discipline o valor do auxílio reclusão, de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte. Qual seja, pessoal, 50% do valor da aposentadoria mais 10% por dependente, ou se ele não é aposentado, 50% mais 10% por dependente do valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito,
Só que este cálculo, que é o mesmo feito da pensão por morte, não pode exceder o valor de um salário mínimo. Ou seja, até que venha uma lei disciplinando de forma diversa as reclusões ocorridas a partir de 13 de novembro de 2019, dará ensejo apenas a um benefício no valor de um salário mínimo, que será repartido de forma igualitária para todos os dependentes. Ok, gente? Hipóteses de concessão. Como nós já vimos, ele vai ser devido nas mesmas condições da pensão por morte, só que a pensão por morte não tem carência. O caso do auxílio reclusão, o segurado tem que ter pelo menos 24 meses de carência para a concessão do benefício para os seus dependentes. Se ele tiver menos de 24 meses de contribuição, não terá direito. E por óbvio, como nos demais benefícios, né, que não sejam a aposentadoria por idade por tempo de contribuição especial, ele precisa ter também qualidade de segurado, uma vez que, como ele é concedido nas mesmas condições da pensão por morte, a pensão por morte exige a qualidade de segurado. Será concedido apenas nos casos de prisão em regime fechado e desde que o segurado não receba da remuneração da empresa, nem estiver em gozo de benefício de auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. A instrução processual do auxílio-reclusão, ele se dará com a certidão judicial e prova de permanência na condição de presidiário. Existe uma previsão na Lei 13.846, que alterou a Lei 8.213, e também no Decreto 3.048, de um possível convênio entre o INSS e órgãos públicos, né, de segurança pública, para que se obtenha essas informações sobre o recolhimento à prisão de uma forma mais fácil e rápida. Esta certidão judicial e a prova de permanência como presidiário, elas podem ser substituídas enquanto não há, né, enquanto não tiver essas informações disponibilizadas, efetivamente, pelo acesso do INSS à base de dados do CNJ para verificar se aquele segurado se mantém ainda no cárcere. Até que a base de dados do CNJ seja disponibilizado ou até que outros convênios possam ser feitos entre órgãos de segurança pública e o INSS, o beneficiário, né, o dependente, ele deve trimestralmente apresentar o atestado de que aquele segurado ele está preso em regime fechado e este fato deve ser firmado pela autoridade competente. E a autoridade competente, pessoal, vai depender muito do estado, né, do município. Normalmente é o próprio autoridade máxima, o diretor ali do presídio. Mas em alguns outros estados, pode ser o juiz ali da vara de execução penal, pode ser a Secretaria de Segurança Pública, enfim, vai depender muito do estado, do município. O fato é que essa autoridade competente, ela deve, nestes casos em que ainda não foi disponibilizado o acesso da base de dados do CNJ ou algum outro convênio entre o INSS e os órgãos públicos, esta declaração de cárcere deve ser apresentada trimestralmente junto ao INSS. Como nós já falamos, baixa renda é aquele que na competência do recolhimento à prisão tem essa renda igual ou inferior àquela prevista em portaria ministerial publicada anualmente, que é justamente essa portaria que traz aquele valor previsto no artigo 27 da emenda 103, corrigido pelos mesmos índices
de correção aplicados aos benefícios do RGPS. Só que desde 17 de janeiro de 2019, com a medida provisória 871, convertida na Lei 3846, esta renda mensal bruta, ela passou a ser aferida de uma forma diferente. Antigamente, como era feito? O segurado, ele tinha lá a sua renda mensal, aferia a renda mensal no seu valor integral no mês do recolhimento à prisão, e se ele não tivesse renda, ia se procurar qual foi a última renda que ele teve, o último salário de contribuição que ele teve, para verificar se ele estava dentro do limite estabelecido nesta portaria. A mudança para a aferição veio com a MP 871 e a Lei 13846, que vai ser a média dos 12 salários de contribuição apurados no período de 12 meses anterior ao recolhimento à prisão. Então, esse valor de média de 12 meses, ele tem que, somados e dividido por 12, dar igual ou inferior, no ano de 2022, igual a R$ 1.655,98, valor que está determinado lá na portaria interministerial do Ministério do Trabalho e Previdência e Ministério da Economia, número 12 de 17 de janeiro de 2022. Pessoal, se atentem para esses valores, porque eles são atualizados geralmente no mês de janeiro, quando o Ministério, o antigo Ministério da Previdência Social, o Ministério do Trabalho e Previdência, enfim, os ministérios aos quais o INSS esteve vinculado, eles publicam esta portaria que traz o aumento do valor dos limites máximo e mínimo do regime geral, os limites para recebimento, né, de salário de contribuição, para recebimento tanto do salário família, bem como o valor da cota do salário família, o valor limite do salário de contribuição para gerar direito ao auxílio reclusão, e normalmente no mês de janeiro de cada ano é publicado logo após o aumento, no anúncio do aumento do salário mínimo. Então, no ano de 2023, virá uma nova portaria. Se atentem para ver o novo valor limite do salário de contribuição, que será apurado dessa forma da média das 12 contribuições anteriores ao mês da reclusão. Se nesses 12 meses o segurado recebeu algum benefício por incapacidade, o valor que será considerado não é o valor da renda mensal em si, mas sim o valor do salário de benefício utilizado para a renda mensal do benefício por incapacidade, que pode vir a ser prejudicial, uma vez que, por exemplo, o coeficiente que se aplica no benefício de auxílio por incapacidade temporária é de 91% do salário de benefício, portanto, um valor menor do que o salário de benefício. Se você vai utilizar o salário de benefício, ele vai ter um valor maior, que pode elevar essa média dos 12 salários e vir, porventura, ficar em valor superior àquele limitado lá na portaria ministerial. Beleza? O exercício de atividade remunerada do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado não tira o direito dos dependentes de receber o auxílio reclusão. E em caso de morte, né, do segurado que estava recluso, que tenha contribuído para a Previdência Social durante esse período de reclusão, e ele pode fazer isso, o valor da pensão por morte vai ser calculado levando-se em consideração o tempo adicional de contribuição que ele contribuiu, né, obviamente, enquanto estava preso, e neste caso haverá também a possibilidade, né, de ou se escolher o valor da pensão calculado naquela forma que nós já vimos, né, 50% mais 10% por dependente sobre o valor da aposentadoria que ele recebia,
ou do valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito, ou então o próprio valor do auxílio reclusão. No caso de qualificação do cônjuge ou companheiro ou companheira após a prisão, o benefício será devido a partir da data de habilitação, desde que comprovada a pré-existência da dependência econômica. Isso está previsto lá no Decreto 3.048, a partir do artigo 116. A data do início do pagamento vai ser na data da reclusão, da mesma forma que a pensão, se for requerido até 180 dias da data da reclusão para os menores de 16 anos, até 90 dias para os demais dependentes, ou, se requeridos após esses prazos, na data de entrada do requerimento. Caso o segurado fuja, o benefício vai ser suspenso. Se houver recaptura, ele vai ser restabelecido a partir da data em que ocorreu esta captura, desde que mantida a qualidade de segurado. E esta qualidade de segurado, ela também será verificada caso haja, dentro deste período que houve a fuga do segurado, houver algum exercício de atividade, para que ele possa vir a manter essa qualidade de segurado e proporcionar o restabelecimento, né, do auxílio reclusão no caso de recaptura. Na hipótese do óbito, o auxílio reclusão ele vai ser cessado, vai ser devido à pensão por morte, mas não ocorre uma transformação automática do auxílio reclusão para a pensão por morte, devendo então a pensão por morte ser requerida junto ao INSS. Se o auxílio reclusão não for concedido porque a renda do beneficiário estava superior àquele limite trazido nas portarias, ou seja, ele não era segurado de baixa renda, a pensão por morte vai ser devida aos dependentes se ele tiver falecido dentro do período de graça, que no caso do cidadão que é recluso, se dá até 12 meses após o livramento. Aqui, pessoal, tem uma tese também, tá, em relação à possibilidade de concessão do benefício após a soltura do segurado. O artigo 119 do decreto, portanto, no âmbito administrativo, é expressamente vedada a concessão do auxílio reclusão após a soltura do segurado. Ou seja, o segurado preencheu os requisitos de renda, de carência, de qualidade de segurado, tinha um filho menor, ele ficou preso durante 5 anos, quando ele saiu da cadeia, o seu filho tinha 10 anos e não se providenciou o requerimento do benefício. Âmbito administrativo, ele não terá direito à concessão desse benefício e nem valores retroativos, mesmo que houvesse o dependente menor neste caso, porque o benefício não foi requerido enquanto ele estava preso. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal ele já tem uma decisão no sentido de repercussão geral, que o direito à previdência social ele é um direito fundamental e, por conta disso, implementados os pressupostos da aquisição, ou seja, preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, ele não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário, ou seja, para o Supremo, a qualquer momento, uma vez que o requisito legal por parte do segurado, que foi preso, foi preenchido, a via dependente, este benefício pode ser requerido a qualquer momento, observando-se que existe uma prescrição quinquenal, ou seja, a partir do requerimento, vai receber 5 anos para trás. Se o segurado ficou preso 5 anos e não foi requerido depois de 5 anos, só a partir do 6º, 7º ano, não tem o que receber, ok? A
A instrução normativa, tratando do benefício de auxílio reclusão, diz que a prisão provisória, seja ela preventiva ou temporária, não tira o direito à concessão do benefício. Ao término desta prisão provisória, o auxílio reclusão ele vai ser cessado e caso ocorra uma nova prisão, ainda que em decorrência do mesmo fato causador da primeira, vai ser feita uma nova análise para ver se a dependência econômica, no caso daqueles dependentes que precisam comprovar essa situação, ainda existe, verificar se tem qualidade de segurado, verificar se a renda não ultrapassa o limite previsto na legislação e, ou seja, será feito tudo novamente. Não cabe o benefício se ele estiver em liberdade condicional. Ele pode, inclusive, estar preso em regime de prisão domiciliar, desde que o regime original for o fechado. No caso, o juiz condena o segurado ao regime fechado por algum problema de saúde, ele comprova que precisa estar cumprindo a pena em casa por conta de cuidados médicos, por exemplo, ele continuará ensejando o direito aos seus dependentes. Inclusive no caso de tornozeleira eletrônica, ela não interfere no direito ao benefício. O que a gente precisa observar é se o regime de condenação do segurado é o regime fechado. Hipóteses de suspensão. Quando não é apresentado trimestralmente aquela declaração de cárcere, onde o dependente, enquanto não houver o convênio do INSS com órgãos públicos ou o acesso à base de dados do CNJ, então, neste caso, não foi entregue essa declaração de cárcere trimestralmente. Se ele possuir um vínculo empregatício enquanto recluso, como empregado, inclusive doméstico, avulso, contribuinte individual, que ele não pode estar recebendo renda, ou quando opta pelo recebimento do salário maternidade ou auxílio por incapacidade temporária, ao invés do auxílio doença. Lembrando que esta hipótese só pode ocorrer para os fatos geradores, ou seja, para as reclusões antes de 18 de janeiro de 2019, data da publicação da MP 871, que vedou a opção. Então, se ele recebe qualquer benefício a partir de 18 de janeiro, ele não pode ter o auxílio reclusão. Nestes casos de fatos geradores anteriores, ele pode fazer a opção pelo salário maternidade ou benefício por incapacidade. E no caso da cessação, vai se dar por progressão de regime, ele sai do regime fechado, vai para o semiaberto ou por aberto. Se ele passar a receber a aposentadoria, se os dependentes perdem essa qualidade, com a extinção da última cota individual do auxílio reclusão, quando ele venha a falecer ou quando o dependente venha a falecer, na data da soltura ou do livramento condicional, pela adoção, no caso de filho adotado que recebia auxílio reclusão dos pais biológicos e passa a ser adotado por outros pais, exceto quando o cônjuge ou o companheiro adota o filho do outro. No caso de fuga, livramento condicional ou cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto. E aqui trazendo mais uma polêmica em relação às hipóteses de cessação do auxílio reclusão. O alcance de 21 anos de idade, exceto se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental grave. Isto porque, como nós já vimos, ao completar 21 anos, o filho e seus equiparados, o enteado ou o tutelado, mediante a comprovação da dependência econômica, salvo quando tem invalidez ou quando tem deficiência mental. Pelo decurso do prazo de duração da cota para o cônjuge, companheiro ou companheira, ou seja, aquela tabelinha que nós vimos em relação
a pensão por morte de acordo com a data, de acordo com a idade do dependente, cônjuge ou companheiro na data da reclusão, pela cessação da invalidez ou afastamento da deficiência intelectual, mental ou deficiência grave para cônjuge, companheiro ou companheira, e o alcance da data limite fixada na concessão da pensão alimentícia para o divorciado separado de fato ou separado judicialmente. Entendemos que essas três últimas hipóteses, decurso de prazo, cessação da invalidez, no caso do cônjuge ou companheiro após esses prazos, ou pela cessação da pensão alimentícia, são situações que não se aplicariam ou não deveriam se aplicar ao auxílio reclusão, uma vez que o fato gerador é justamente a reclusão. Ou seja, o benefício ele é devido enquanto o segurado está recluso. Esta previsão está apenas lá na Instrução Normativa 128, tá, pessoal? Não temos nenhuma decisão ainda no âmbito do judiciário trazendo esses questionamentos, porém entendemos, e é a tese que eu quero deixar para vocês, de que no caso da pensão por morte se justificaria aqueles prazos, porque o cara morreu e não vai voltar. No caso da auxílio reclusão, ele tem um prazo onde ele pode, né, voltar ao convívio da sociedade, ele pode voltar a trabalhar e exercer a sua atividade de sustento próprio da família, motivo pelo qual entendemos que esses prazos estabelecidos para cônjuge e companheiro, que estão previstos lá para a pensão por morte, não deveriam se aplicar ao auxílio reclusão. No próximo bloco, vamos fechar o auxílio reclusão e falar de outro benefício que é devido ao segurado de baixa renda, que é o salário família.